Olá pessoal, eu sou o professor Schiavoni e hoje nós vamos ver a nossa última aula de História do Brasil aqui no aulalivre.net. Vocês podem aproveitar e baixar as apostilas e os exercícios, tudo gratuitamente no nosso site e fazer esses exercícios e se preparar aí para o vestibular. Então vamos começar a nossa última aula de revisão hoje, de História do Brasil. Nós vamos falar sobre a República Neoliberal. Esse é o nosso último assunto, de 85 até o final do governo do Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá então, vamos começar com o governo do José Sarney. Sabemos o que aconteceu no final da ditadura militar. Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, acabou não podendo assumir a presidência da República, porque ele vai falecer. O Sarney, que era o vice-presidente, assumiu interinamente, e aí com a morte do presidente eleito lá no colégio eleitoral, o Sarney vai acabar cumprindo com o mandato, de 85 até 1990. Vamos ver o que do ponto de vista político e o que do ponto de vista econômico foram importantes nesse governo, que nós temos que lembrar talvez aí para nós termos sucesso nas nossas provas do vestibular. Do ponto de vista político, a questão mais importante do governo Sarney vai ser a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã. Foi uma Constituição bastante importante porque ela retoma uma série de temas que sempre foram bastante debatidos na nossa sociedade e que eram temas polêmicos. Que novidades ela vai trazer que nós devemos lembrar? Primeira delas, o direito de voto do analfabeto, que era um tema muito antigo, né? Uma polêmica que envolvia as nossas elites e os grupos mais progressistas da nossa sociedade discutindo se analfabeto poderia votar ou deveria votar ou não. Pois agora, a partir de 88, o direito do voto do analfabeto é uma novidade. A outra novidade interessante é o voto opcional, o voto optativo para os jovens entre 16 e 18 anos de idade. Tem uma outra questão importante, vou pontuar somente três, que é a questão do racismo. O racismo na nossa Constituição passa a ser um crime inafiançável. E além do que, tem uma série de outras questões. Essa Constituição é uma Constituição foi uma Constituição bastante progressista, uma Constituição que ainda que tenha sido feita, elaborada, promulgada por um Congresso na sua composição bastante conservador, o resultado final foi um resultado de uma Constituição bastante avançada. Por isso que se fala com frequência, daí nós temos que estar atentos a isso, com frequência se ouve falar em reformas constitucionais, que são importantes fazer essas reformas constitucionais. Vamos prestar atenção nos atores que normalmente estão fazendo referência a essas reformas e que tipo de reformas se pretende fazer nessa Constituição. Via de regra, essas reformas, atentemos para isso, são reformas que vão suprimir algumas conquistas que foram obtidas a partir dali. Então essa é a questão política importante do governo Sarney. Mas havia uma questão econômica bastante importante, você pode ver aqui pela inflação, que era um problema sério que nós estávamos enfrentando já desde o final do governo do Médici, que vai ser o que nós vamos chamar genericamente de crise do milagre. A partir do governo Médici, vejamos lá, desde 74 até 1994, quando o Plano Real vai ser criado, durante esse vasto período de tempo, um dos problemas mais graves do ponto de vista econômico da nossa sociedade era a questão da inflação, a inflação descontrolada. Tinham outros problemas que também não vão ser resolvidos por nenhum dos planos, vão acontecer uma série de planos que vão tentar resolver esse problema e outros problemas, mas um outro problema sério que havia, além da inflação, era o problema da concentração de renda, que é uma consequência, é um resquício da crise do milagre econômico. O que aconteceu? Nenhum dos planos, nem mesmo o Plano Real, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, conseguiu superar esse problema, resolver esse problema, concentração de renda. O que é essa concentração de renda? Ricos, muito ricos no nosso país e um grupo imenso, uma maioria imensa da população de pobres. Há um abismo social, se criou um abismo social a partir do milagre que até hoje não se conseguiu ainda, com todas as tentativas, com todas as políticas do governo, se superar de modo satisfatório.
Então, e um terceiro problema, que é um problema que também o Plano Real não conseguiu resolver e que os governos mesmo do Fernando Henrique Cardoso e após o Fernando Henrique Cardoso, o governo do Lula, o governo da Dilma não conseguiram resolver ainda, que é o problema do crescimento econômico. Então, quando falarmos de economia, e esse é um tema candente nos nossos vestibulares, aparece com frequência, nós vamos ter que ter em mente isso o tempo todo. Vejamos a inflação aqui, a inflação bastante alta no começo do governo Sarney, mais de 200% ao ano. Tá certo? Bom, para resolver esse problema, se criou imediatamente um plano. Lá em 86, em fevereiro de 86, o governo cria o tal de Plano Cruzado. O que caracterizou esse Plano Cruzado? Primeiro, se cortou os 3 zeros da antiga moeda e se congelou preços e salários. A partir do congelamento de preços e salários, também foi criado um outro recurso lá, que era o do gatilho salarial. O que era esse gatilho salarial? O gatilho salarial é o seguinte... a inflação, logo que foi criado o plano, a inflação caiu, né, de mais de 200% para zero, ficou inflação zero, zerada, e quando a inflação atingisse o índice de 20%, os trabalhadores imediatamente teriam um reajuste de salário no valor da inflação, que, quando ele atingisse esse índice de 20%, teria um reajuste de 20% ou mais dessa inflação, correspondente ou equivalente a essa inflação. Porque se acreditava que a inflação fosse demorar um tempo bastante longo para voltar a subir de novo, já que ela estava zerada. Mas não foi o que aconteceu. O que na prática aconteceu foi que o plano durou pouquíssimo tempo. Nós começamos com o plano então em fevereiro. Em novembro o plano já havia sido apresentado como um fracasso, ou já havia fracassado esse plano. Foi um período bastante curto de tempo. Nesse período de tempo em que o plano ainda está ocorrendo, vejamos lá entre fevereiro e novembro, surgem ali as figuras dos fiscais do Sarney, o congelamento de preços é uma coisa que interessou e agradou bastante a população está bastante feliz com o congelamento de preços, talvez não dos salários, mas tem um grupo, particularmente os empresários, que estão muito descontentes com esse congelamento. O fato é que eles queriam subir os preços dos produtos e isso era impossível, por conta dessa norma do governo, não pode subir os preços. Qual foi a reação desses empresários? Eles começaram a retirar os produtos das prateleiras, e aí houve uma crise de abastecimento. O que significou isso? Significou que as pessoas tinham dinheiro para comprar, só que não encontravam seus produtos. E aí o plano começa a apresentar problemas. Começa a surgir aí a figura do ágio, o ágio, que é muito comum aqui no Plano Cruzado também. O que era o ágio? O ágio era conseguir os produtos que tu queria, não mais pelo preço de tabela, pelo preço tabelado, mas sim com um acréscimo naquele valor do preço. Era, na prática, a volta da inflação. Então, a inflação oficial era uma inflação, mas, na prática, no cotidiano, as pessoas experimentavam uma outra situação, que a inflação já havia retornado. Em novembro de 86, o Plano Cruzado praticamente já fracassou, mas é bem nesse mês e no ano de 86 que ocorre a eleição para o deputado constituinte. O que vai acontecer? Os parlamentares e os candidatos ligados, na realidade, aos partidos governistas vão ser eleitos em massa, e alguns dias depois, então, vai ser anunciado oficialmente pelo governo um novo plano, que vai ser o Plano Cruzado 2, o que vai evidenciar o fracasso do Plano 1. E aí vai aparecer a inflação real, aquela que o ágio camuflava. Depois desse Plano Cruzado 2 vão acontecer uma série de outros planos. Vai vir o Plano Bresser, o Plano Verão, vai ser uma sucessão de planos aí no governo Sarney. E o que vai acontecer? Cada plano que vem, a inflação, e cada plano que vem e fracassa, faz com que a inflação volte com mais força ainda. No final das contas, no final do governo Sarney, nós temos já uma população que está bastante descontente com o governo, bastante descontente com aquela série de planos e bastante descontente também com a situação econômica do país. E é nesse contexto que vai acontecer a eleição, onde o Lula e o Collor vão se debater, ou vão entrar em embate, vão entrar em confronto. No final desse confronto, sabemos, o Collor vai vencer, com promessas de modernização do país, com uma promessa de resolver os problemas econômicos e tão sérios que o Brasil estava atravessando. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ver o que acontece no governo Collor, que vai começar a governar em 90, deveria terminar o seu governo em 94, mas vai acontecer alguma coisa porque na metade do seu mandato, em 92, o governo dele se encerra. O governo Collor, quando ele começa, olha a inflação. Mais de 1.800% ao ano. Era uma inflação muito alta, E por isso o governo já lança um plano chamado Plano Brasil Novo.
Esse Plano Brasil Novo, ele inaugura aqui no Brasil aquilo que já era uma espécie de moda em uma série de outros países do mundo, que é o tal de neoliberalismo. Então nós devemos associar o governo Collor à implantação da agenda neoliberal aqui no Brasil. O que traz de novidades esse Plano Brasil Novo? Uma coisa terrível, né? Que todos que viveram naquela época sabem disso. Você pode perguntar para tua mãe, para o teu pai, de repente para a vovó, conversar com a vovó e ver o que aconteceu ali durante o governo Collor, bem no início. O que foi esse plano chamado Plano Brasil Novo, o Plano Collor? E eles todos vão lembrar certamente disso, que houve o confisco de todos os ativos financeiros. Todo o dinheiro que as pessoas haviam guardado, que estavam lá nas cadernetas de poupança, nas contas correntes, nas aplicações, todo esse dinheiro foi confiscado, uma boa parte dele. O governo estabeleceu um limite máximo de dinheiro que poderia se ter nas contas e depois disso o governo disse que ia devolver aquilo em 12 suaves prestações, né? Recolheu, ia reter esse dinheiro por 18 meses e ia devolver depois desses 18 meses em 12 vezes. Ele ia devolver esse dinheiro. Foi uma tragédia em todos os sentidos. O objetivo do plano, segundo o Collor, era fazer com que a inflação acabasse. Ele disse que ia acabar a inflação com uma única tacada. E realmente, logo que o plano foi lançado, a inflação caiu lá embaixo, foi lá próximo do zero de novo. De mais de 1.800 para quase zero. Mas logo em seguida, em pouquíssimo tempo, em apenas 2 meses, 3 meses, a inflação começou a subir de novo. E as pessoas começaram a ficar assustadas. O que vai acontecer no plano ainda? Está previsto no plano as privatizações, que faz parte aí da agenda neoliberal. Se começa aí no governo Collor esse processo de privatizações que depois vai continuar no governo do Fernando Henrique Cardoso. No sucessor do Collor, já vamos ver em seguida, que vai ser o Itamar, as privatizações meio que param por ali. Por um tempo elas param, cessam. Mas no governo seguinte, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso, elas retomam com força. Por isso nós estamos chamando esse período de República Neoliberal. Porque uma das marcas desse período de 85 até os dias de hoje, uma das marcas e das mais traumáticas na sociedade brasileira, são justamente essas privatizações. Começa a se vender uma série de empresas públicas, que eram empresas rentáveis, a preço de banana. Isso começa então no governo Collor. Em 92, no início do ano de 92, começa a haver rumores de corrupção no governo. De corrupção no governo Collor. Logo em seguida se começa a investigar e se descobre um esquema de corrupção enorme que foi apelidado de esquema PC Farias. PC Farias era o Paulo César Farias, que era o ex-tesoureiro de campanha do Collor. E ele armou um grande esquema de corrupção que acabou envolvendo o presidente, a esposa do presidente, uma série de amigos, de pessoas próximas ao presidente. Começa a se investigar o caso e há o risco de que nada seja apurado. Por conta disso, porque era uma prática na história da sociedade brasileira, a gente via isso, principalmente no governo Sarney. Fez uma série de denúncias de corrupção, que eram corrupções deslavadas, públicas, com provas as mais cabais. No final das contas, se formavam CPIs, comissões parlamentares de inquérito, e elas não chegavam a nenhuma conclusão. Tudo acabava, como se dizia na época, em pizza. O risco que isso acontecesse no governo Collor era grande. Tudo acabar em pizza, ainda mais envolvendo o presidente da República. Por isso, os jovens, a juventude, o pessoal de ensino médio, resolve sair às ruas. Sair às ruas para dar um basta nisso. Eles vão começar a exigir ética na política. E aí vão ocorrer uma série de manifestações, as manifestações fora Collor, todos exigindo que o Collor saia imediatamente do poder, que se realize um impeachment, um impedimento do presidente. Essas figuras, esses estudantes, eram chamados de cara-pintadas, os caras-pintadas, e a grande bandeira deles era justamente promover o impeachment do Collor. O que de fato vai ser feito lá no final do ano de 1992, o Senado finalmente aprova o impedimento do Collor, caça os direitos políticos dele por 10 anos e assume então no lugar dele o vice-presidente, que é o Itamar Franco. O Itamar Franco, então, vai terminar o mandato do Collor. Começa em 92, o governo dele, e termina em 94. Do ponto de vista político, nós podemos trazer um dado importante que não aparece aqui na nossa lâmina, mas é interessante o estudante talvez tenha em mente. Em 92 se realizou um plebiscito, uma consulta popular.
se consultou a população para saber se a população queria a volta da monarquia ou a manutenção da república. Se a população queria a manutenção do governo presidencialista ou queria a forma de governo parlamentarista. No final das contas, sabemos qual foi o resultado, né? Nesse plebiscito, a vitória foi da república presidencialista, que é a que nós mantemos até hoje. Isso do ponto de vista político. Mas do ponto de vista econômico, a situação no governo Itamar era uma situação complicada. Inflação, antes nós tínhamos começado lá no governo Collor com uma inflação de 1.800% ao ano. Agora aqui já está em mais de 2.700% ao ano. Uma inflação muito alta. Não é por outro motivo que o Itamar Franco chama uma figura, um intelectual bastante conhecido, não só no meio da intelectualidade brasileira, mas também a nível internacional, que é o Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo bastante conhecido, para ser o ministro da Fazenda do seu governo. O Fernando Henrique Cardoso vem, monta uma equipe de economistas bastante experientes que examinam todos os outros planos, por que eles fracassaram, quais eram as potencialidades, o que era bom, o que era ruim nos outros planos, o que deu certo, o que deu errado, e aí eles vão montar um novo plano, que vai ser chamado de Plano Real. E esse Plano Real vai ser anunciado em julho de 1994. Em julho de 94 se apresenta o Plano Real, então. Esse Plano Real tem como objeto, no começo ninguém está acreditando muito no plano, porque todos os outros planos que antecederam o Plano Real se propunham a mesma coisa, que era acabar com a inflação, e esse plano diz que vai fazer o mesmo. No início a população desconfia um pouco, será que vai dar certo? Não deu certo das outras vezes, mas dessa vez se fez um plano bem elaborado, o plano foi bem executado e, de fato, ele foi implantado aos poucos, diferente dos outros planos que eram implantados da noite para o dia, que eram os famosos choques econômicos, da noite para o dia se dava um choque na economia, se acabava com a inflação. No Plano Real foi diferente, ele foi sendo implantado aos pouquinhos, desde março ele está sendo aplicado, começou a se aplicar, e lá em julho, oficialmente, ele entra em ação. Se criou uma moeda nova, que é a moeda que nós utilizamos ainda hoje, que é o real. E antes disso havia uma moeda de transição, que era o URV, ou o Cruzeiro Real, na realidade. O URV que era uma referência monetária para essa outra moeda que existia, que era o Cruzeiro Real, que era a moeda oficial. Na realidade, na prática, nós tínhamos duas moedas, uma que era o URV e outra que era o Cruzeiro Real. No final das contas, o URV e o Cruzeiro Real são eliminados e, no lugar deles, é criado aí o Real. O que caracteriza esse plano aí? O objetivo dele, então, é combater a inflação. De fato, ele consegue combater a inflação. É criado também aí a âncora cambial. O que é essa âncora cambial? A âncora cambial ou a paridade dólar-real. Na realidade, se criou artificialmente um sistema onde cada real, um real, era o equivalente a $1. Isso fez com que a moeda brasileira, que era a nova moeda que é o real, se valorizasse tremendamente. Foi bom isso? Por um lado foi, todo mundo no início gostou. Por quê? Porque aumentou o poder de compra das pessoas. As pessoas agora possuíam no bolso uma moeda chamada real, mas ela tinha o mesmo peso, o mesmo valor do dólar. Mas, se isso foi bom para nós importarmos os produtos, para comprarmos produtos lá de fora, isso foi muito ruim para nós vendermos, para nós exportarmos produtos, porque os nossos produtos ficaram muito caros, nós estávamos produzindo em dólar agora. Isso vai ser um problema que logo vai aparecer. Afora isso, o governo vai liberar as importações. Bom, vai liberar as importações, nós estamos com uma moeda forte, o dólar, que na realidade é o mesmo real, então para importar vai ser muito fácil. Isso vai trazer grandes prejuízos para a nossa indústria, vai trazer grandes prejuízos para a produção interna do país. O que vai acontecer? No final das contas, no final do governo Itamar, vai haver uma disputa eleitoral. Agora, de novo, o Lula está de novo aí e ele vai disputar com o Fernando Henrique Cardoso. É a segunda candidatura do Lula, é a segunda eleição que ele vai participar e vai ser derrotado pelo Fernando Henrique Cardoso porque o Plano Real parecia ter sido um sucesso. Parecia ter sido um sucesso porque realmente conseguiu acabar ou diminuir tremendamente a inflação. Vai começar então o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso vai fazer 2 mandatos.
Todo o primeiro mandato dele, de 95 até 98, ele gastou todo esse primeiro mandato dele preocupado com a emenda da reeleição. O mandato presidencial estava previsto lá na Constituição, ele deveria durar 5 anos. 5 anos. O Fernando Henrique Cardoso propôs uma nova regra, que era a regra da reeleição, porque era proibida a reeleição pela Constituição. 5 anos de mandato, espera a realização de um novo mandato de um outro presidente e aí aquele presidente poderia se candidatar novamente. Agora, com a emenda da reeleição que está propondo o Fernando Henrique Cardoso, o mandato diminui para 4 anos e o presidente pode se candidatar novamente. Todo o primeiro mandato dele foi isso. O que vai acontecer no final do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso? No final do primeiro mandato dele vai acontecer a crise asiática. A crise asiática é a crise russa, em 97 e 98. Essa crise asiática, essa crise russa, ela se caracterizava por uma fuga enorme de capitais de vários países, da Rússia, do México, dos tigres asiáticos. Fugia uma quantidade de dólares imensa, da noite para o dia. Uma quantidade muito grande e numa rapidez absolutamente incrível. Era o que se chamava, e é o que se chama, de capital flexível, que ele ficava procurando sempre, o capital especulativo, ele fica procurando os melhores mercados para aplicar, para entrar nesses mercados. Nesse momento também, lembremos nós que o que aconteceu na Rússia é que a Rússia há pouquíssimo tempo tinha retornado ao capitalismo, e isso fazia com que o mercado todo russo então estivesse aberto. E o que acontece é isso, os mega investidores se dão conta que a Rússia pode ser um bom mercado, se atiram todos para lá. E aí, ao se atirar para lá, eles tiram esses capitais, esses dólares que eles haviam investido num determinado país, e aí esse país quebra. E a Rússia, momentaneamente, parecia estar bem. Só que, num dado momento, vão surgir outros mercados também, e lá da Rússia vai escapar dinheiro também, e a Rússia vai quebrar. Aqui no Brasil acontece o mesmo. Nesse mesmo contexto em que está acontecendo a crise asiática e a crise russa, começa a sair uma quantidade enorme de dólares. Como a nossa moeda estava ancorada no dólar, a nossa moeda também vai sofrer disso. As nossas reservas de dólar caem tremendamente, e o governo faz o quê? Às pressas, de uma hora para outra, o governo começa a desvalorizar o real em relação ao dólar. Mas nós tínhamos que recompor as nossas reservas para manter aquela paridade. E a nossa desvalorização, ou a desvalorização da nossa moeda, não poderia acontecer de um modo muito brusco e muito rápido. Para isso, o governo ia precisar de dinheiro. E aí, o que o governo vai ter que fazer? O governo vai ter que pedir dinheiro lá fora, vai pedir dinheiro para o FMI. E é nesse contexto, antes de pedir dinheiro para o FMI, é no contexto ainda da crise, que vai acontecer a nova eleição. É o final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, do primeiro mandato dele. Vai acontecer a eleição. Quem é que está disputando com ele de novo? O Lula. E o Lula vai perder de novo a eleição. O Fernando Henrique Cardoso vai fazer uma grande chantagem a nível nacional, acusando o Lula de que ele sempre foi contra o Plano Real, que ele ia destruir com o Plano Real, que ia fazer a inflação voltar de novo. E o povo, muito receoso naquele momento de instabilidade que nós estávamos vendo não só no Brasil, mas em termos mundiais, resolve de novo apostar no Fernando Henrique Cardoso e ele é reeleito. Ele se reelegeu garantindo que não pediria dinheiro para a FMI. Porque vários economistas diziam, não dá para pedir dinheiro para a FMI porque eles vão nos exigir a nossa alma por esse dinheiro aí. Fernando Henrique Cardoso garantiu durante as eleições que não ia pedir dinheiro. O que ele fez? Nos primeiros meses do seu mandato, do seu segundo mandato, ele faz empréstimos monstruosos com o FMI. E evidentemente que o FMI nos cobra horrores de coisas. O que o FMI quer da gente? Uma coisa que interessava bastante para eles, que eram justamente as empresas, as grandes empresas que nós tínhamos e que eram patrimônio do Estado. É nessa segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso que se intensifica, então, as privatizações do seu governo. Se vende aí a Companhia Vale do Rio Doce, se privatiza também a Companhia Siderúrgica Nacional e uma quantidade enorme de empresas são privatizadas, se privatiza a Telebrás, se privatiza o setor de telecomunicações todos, se privatiza a produção de energia elétrica, se privatiza uma série de setores da nossa economia, o que fragiliza bastante a nossa economia. O que nós vamos ver também no governo Fernando Henrique Cardoso, tanto no primeiro quanto no segundo, é que o desemprego aumenta cada vez mais, por conta daquele problema que o Plano Real não havia conseguido resolver,
que era o problema do nosso PIB que havia caído, né? Houve uma queda no PIB. A inflação está controlada, mas o PIB, a produção, ela não conseguiu aumentar. Não conseguimos fazer com que a produção aumentasse porque os nossos produtos eram muito caros, né? Então, há fechamento de uma quantidade enorme de empresas, de fábricas, e o desemprego aumenta tremendamente. Afora isso, nós temos um outro problema, que o Fernando Henrique Cardoso também não conseguiu resolver, que era o problema da concentração de renda. A concentração de renda continuava graçando e até, em alguma medida, essa situação se agravava com o aumento desse desemprego e com o aumento também da informalidade. É a partir do governo Fernando Henrique Cardoso que nós vamos ver surgir nas médias e grandes cidades a figura do camelô, em grande quantidade. Não que antes não existisse, já existia o camelô, só que agora vai existir uma massa de pessoas que vão trabalhar na informalidade, que elas vão ter que sobreviver de alguma forma, né? E elas se dedicam, então, a essa atividade que é, normalmente, pelo menos durante muito tempo foi isso, ir até o Paraguai, buscar produtos estrangeiros, traz aqui para dentro do país, né, de contrabando, e vende. Tem mercado para isso? Tem mercado, porque as pessoas têm um dinheiro que é um dinheiro forte. É fácil de comprar lá fora? É fácil, porque tu vai para lá com 10, 15, 100 reais e isso aí é o equivalente a 100 dólares, dava para comprar bastante coisa, né? O fato é que no final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso já caiu praticamente num descrédito muito grande. A população já sabe que as privatizações fizeram muito mal para o Brasil, que a inflação foi controlada, mas uma série de outros problemas do cotidiano das pessoas não foi resolvido. E é por isso que o candidato do Fernando Henrique Cardoso vai perder quando vai disputar novamente com o Lula, que era o Serra. O José Serra, vai disputar com o Lula nessa última eleição, ou melhor dizendo, nessa eleição para suceder o Fernando Henrique Cardoso, e vai perder flagrosamente para o Lula. O Lula, pela primeira vez, vai subir, então, à presidência da República, depois de ter feito já uma série de disputas com outros candidatos, e vai ser uma novidade na cena política brasileira, por conta de que, pela primeira vez na história do Brasil, um operário assume o cargo da presidência da República, um operário que durante muito tempo, uma pessoa humilde, de origem humilde, que durante muito tempo e ainda durante os seus mandatos, os seus 2 mandatos, que ele vai se reeleger posteriormente, foi muito desacreditada, foi muito atacado, porque era acusado de ser analfabeto, acusado de ser aleijado, porque faltava um dedo no Lula, acusado de não ter experiência de administração, né? E, no final das contas, o que nós vamos ver é que o Lula fez do ponto de vista, pelo menos da população, 2 excelentes governos. Por que eu estou dizendo do ponto de vista da população? Por conta da alta popularidade com que o Lula terminou o seu segundo mandato. Termina o seu segundo mandato e, mais do que isso, consegue reeleger o seu sucessor, que é a atual presidente Dilma Rousseff. Mas antes de encerrar a nossa conversa, nós vamos dar uma olhadinha naquilo que eu falei, vamos olhar alguns gráficos. Normalmente, os estudantes têm muita dificuldade em dar uma analisada em gráficos, em tabelas que aparecem nas provas, né? Provas de história, de geografia, de matemática, de física, gráficos. Os gráficos normalmente são um problema. Então nós vamos dar uma olhadinha em alguns gráficos rapidamente, só para lermos algumas coisas aqui interessantes. Normalmente o gráfico vai aparecer para vocês não com essas linhas vermelhas, vai aparecer um gráfico liso, plano, limpo. Mas vai aparecer, olha aqui o que nós vamos analisar? O PIB, a variação anual do PIB entre 1990 e 2011, tá certo? E aqui está o PIB, que vai de menos 6% até mais 10%. E aqui, o eixo do zero. Muito bem. Aqui tem os anos, e nós podemos então ver, olha aqui, pegamos só alguns exemplos para ver rapidamente isso. No governo do Collor, 90 até 92, nós temos PIBs negativos, olha lá, menos 4,3%. Um PIB positivo no ano de 91, de 1%. Um PIB negativo de 0,5%. Ou seja, foi um governo, essa primeira experiência neoliberal que nós tivemos foi muito negativa. Foi muito negativa para o país. Depois, no governo do Itamar Franco, nós vamos ver que o PIB aumenta. Vai para 4,9%, 5,9%, 4,2%, e aí começa o governo do Fernando Henrique Cardoso. E o PIB cai um pouquinho, depois
sobe, depois fica 0, depois olha aqui, ó, na crise de 98, 99, 0, 0,8 e em 2000 nós temos ali um PIB de 0,3%. São PIBs ínfimos, né? São PIBs próximos do zero, ou seja, é como se nós não tivéssemos produzido nada. Depois, a partir do governo Lula, nós vamos ver que os PIBs aumentam um pouco mais. Se nós olharmos a outra tabela que aparece a inflação, nós vamos ver que a variação da inflação, começamos aqui em 1980 e vamos até 2010. A inflação é diferente a coisa, né? Nós temos uma inflação aqui no governo Figueiredo, ó, que varia de 99% até 215%. Depois, no governo Sarney, nós vemos aqui, ó, a inflação alta, estamos no ano de 86, ela cai, olha lá, de 85 para 86 cai para 80%, é o plano cruzado que foi aplicado aqui, mas depois ela dispara, estamos aqui, ó, no máximo da tabela, 2.477% de inflação. 2.477 é quando é instalado o plano real. No plano real é instalado e nós vemos que despenca a inflação para 916%. É alto ainda, mas logo em seguida vai cair. E cai e se mantém depois, ó, em níveis bastante baixos. Lá, 22% em 95% e depois fica, né, variando entre 4%, 5%, 6%, 9% em índices bastante baixos e estáveis e aceitáveis. Então, pessoal, fiquem atentos aos gráficos e tabelas que aparecem nas provas. Eles não oferecem nenhuma dificuldade de análise, os dados estão todos ali, os conteúdos vocês já os têm aqui na cabeça. É só tranquilidade para analisar. Boa prova para todo mundo, então, e vamos nos manter aqui no aulalivre.net. Por agora, nós vamos encerrar aqui a revisão de História do Brasil, mas vai ter início a revisão de História Geral com o professor Cláudio Omar. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esses nossos encontros e espero que continuem conosco aqui, baixem, não esqueçam as apostilas, que estão todas elas disponíveis gratuitamente aí no site, e boa prova para todo mundo. Nos vemos em breve. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.